Este era o cenário da última semana das ações alugadas de Azevedo e Travasso e este é o cenário atualizado. Observamos aqui uma queda na quantidade de aluguel das ações, um leve aumento no capital social e nesses últimos 5 dias a ação foi uma das que mais se valorizaram na nossa bolsa, mercado. Quando está muito volátil, empresas como, por exemplo, Azevedo e Travasso sobem bastante. Podemos observar aqui uma alta de aproximadamente 30% nos últimos 5 dias. Isso é interessante. A gente vai falar de alguns processos, leilão, licitação que ela ganhou, o que está trazendo bastante, né, a reverberação aí no mercado, o mercado apostando na sua alta também. Lembrando que a empresa está com sobrepreço, uma empresa aí que está avaliada, né, com backlog, entre outras coisas, muito abaixo da sua cotação, entre outras coisas. Quando a gente olha no cenário um pouco mais estendido, né, dos últimos 12 meses, a gente observa uma queda de aproximadamente 21%. Se você é novo no canal, não conhece também um pouco sobre a estrutura da Azevedo e Travasso, lembrando que recentemente ela passou aqui por um processo, né, ou está passando ainda, né, um processo de cisão, onde Azevedo e Travasso será basicamente a holding, né? E daqui vai derivar uma parte para Azevedo e Travasso Infraestrutura e outra parte para Azevedo e Travasso Petróleo ou Energia, como você queira chamar. Isso é interessante porque a empresa vem fazendo movimento, né, de aquisição de empresas de outros tipos de portfólio. Lembrando que a Azevedo e Travasso é uma empresa de 100 anos, até mais de 100 anos, né, e que tem proficiência em diversos campos, como por exemplo, parte de óleo e gás, né, a questão ali de manutenção, parte de produção, enfim, entre outras coisas. A parte de infraestrutura, grandes construções, entrando na parte de saneamento e também manutenção, até mesmo trazendo, né, uma perspectiva de caixa, né, bem interessante. Trabalha com projetos de milhões, para não falar bilhão, e isso soma bastante, né, para a questão do valor da empresa. Então, por exemplo, a gente até pode aqui, né, mencionar sobre um leilão recente que eles venceram, que é a Rota Verde, caso você não conheça. É uma rota muito importante, especialmente aí no Centro-Oeste, né, cortando aí algumas cidades da parte de Goiás, por exemplo. Então ela pega ali, né, regiões desde Goiânia, Rio Verde, Tumbiara. É interessante porque é uma receita muito alta. E aqui tem uma particularidade, além de ter uma operação na ordem de 2,2 bi, né, e um capex de 4 bi, a gente está falando de uma empresa que está fazendo não só a licitação, vencendo a licitação, mas também ela utiliza de uma estrutura de prestador de serviço na qual ela detém uma grande porcentagem. Então é como se uma empresa ganhasse o consórcio e ela contratasse outras subempresas para fazer aquele trabalho. E essas subempresas também são empresas do próprio grupo. Então ela está ganhando praticamente em todas as pontas aí, né, especialmente da terceirização destas obras, né, uma vez que pertence à própria companhia. Talvez você já tenha andado aí pelas estradas e viu manutenção em estrada e normalmente fica esse selo aqui, né, TecPav. É uma das principais empresas aí no Brasil que faz essa parte de manutenção em rodovias, pavimentação, entre outras coisas. E ela faz parte, né, a Azevedo e Travasso tem 80% de participação, né? Então isso é bem interessante. E aqui falando um pouco, né, dessa Rota Verde, um pouco aqui das cidades que ela contempla, é um eixo importantíssimo, especialmente porque aqui está passando aquela ferrovia norte-sul, né? Então se você observar, ela passa bem no centro aqui, né? Muito próximo, passa aqui região de Rio Verde ou bem próximo daqui. Eu conheço um pouco, né, o local, eu vou muito para Quirinópolis, né? Fica mais ou menos aqui, ó, no estado de Goiás. E é interessante porque é uma área que tem bastante giro de parte de grãos, né? Então caminhões pesados, utilizando muita pavimentação, pagando pedágio, entre outras coisas. É bem interessante isso daqui. Outras licitações que a empresa vem ganhando, parte aqui, né, da questão, essa ponte aqui do São Francisco, né, aqui fala sobre um projeto de quase 500 milhões, então você percebe que os valores, os volumes são bem altos, a empresa está fazendo a lição de casa dela. E até um ponto interessante que eu trago, eu já até mencionei isso em outros vídeos, que ela está valendo cerca de 200 milhões, só que ela tem um backlog, como se fosse um pipeline, né? Ou seja, de negócios aí engatilhados de quase 11 bi. Né? Então tem bastante coisa aí para chegar.
E se isso daqui, né, for processado, né, ou seja, ser faturado, né, então você vai adicionar bastante receita numa empresa que está com sobrepreço, né? Então você pode acabar tendo um grau de valorização bem alto. Por enquanto, os analistas estão bem céticos em relação a ela. Se você observar aqui, né, nesta matriz de indicação, que traz aqui, por exemplo, ganhos, crescimento, desempenho, integridade e avaliação, veja que está bem tímido os números de Azevedo e Travassos, onde fala que ela não está na média do setor, não tem previsão de caixa, cresceu abaixo dos concorrentes, o valor patrimonial está distorcido, entre outras coisas. Então isso daqui os analistas, para você ter uma ideia, não tem nenhum praticamente cobrindo Azevedo e Travassos. Então fica um pouco no escuro, né? A gente não sabe daqueles que avaliam como é que está a situação. E até se você perguntar a minha opinião se eu invisto ou pretendo investir em Azevedo e Travassos, faz tempo que eu trago aqui esta opinião minha, por enquanto não. Apesar de achar uma empresa interessantíssima do ponto de vista da sua infraestrutura, das suas capacidades, né, do corpo técnico, engenharia, entre outras coisas, por enquanto eu não invisto, né? Muita volatilidade, algumas notícias positivas e negativas ao mesmo tempo, aumento de capital social, sempre associado a uma notícia boa, um fato relevante, não faz parte da minha estratégia de investimento e também sem dividendos, né? Até mesmo, eu quero trazer um ponto interessante para vocês. Vamos ver aqui o que os controladores estão fazendo com as suas ações. Ó, vamos atualizar, pegar aqui as EV4, né, as preferenciais, pegar a movimentação aqui dos insiders. E olha só que interessante, depois desse plano aí de cisão, olha, aproximadamente aqui janeiro, fevereiro, março, né, olha, os controladores não fizeram mais venda dos ativos, eles estão quietinhos lá, né? Até passa uma mensagem de fortalecimento do papel, né, para aqueles que estão também investindo nela, né? Ou seja, se os insiders, os controladores, diretoria, corpo executivo não está saindo do papel, eles estão confiantes, obviamente. Então isso até passa uma mensagem positiva para aqueles que estão investindo. A questão dos aluguéis pode ser um problema, tá? Por quê? Veja, você tem muitos shorts em Azevedo e Travassos. Já chegou aqui, olha, quase bater 10%. Ficou muito tempo aqui na ordem de 8 a 9% de ações alugadas. Lembre-se, ações alugadas representam venda a descoberto, muitos vendidos no papel. Teve uma leve queda, mas ainda está no patamar alto, né? 7,7% das ações totais, né? Das disponíveis aí shorteadas ou alugadas, né, sendo utilizadas como instrumento de venda descoberto. Isso pode exercer um papel forte na questão de venda e também uma pressão, né, exacerbada sobre o papel. Só que se a quantidade de vendidos, né, permanecer alta e o papel começar a subir, como está acontecendo nessas últimas semanas, esses caras aqui, o que tem que fazer? Eles têm que se livrar do papel, porque senão eles vão ficar tomando prejuízo. E que administrador de fundo quer ficar lá com prejuízo com seus clientes? Ninguém, né? Então, se o papel começar a subir, subir, ele vai começar a escalar os preços e buscar os gaps, né? E a gente sabe que tem muito em Azevedo. Então, tomem cuidado, né? Um cuidado positivo, que isso daqui até pode, já pensou, virar um short squeeze? Por quê? Você tem muitos vendidos, o papel começa a subir, as pessoas têm que liquidar para não ficar no prejuízo e aí ele começa a alcançar novos patamares de preço. Isso já aconteceu, por exemplo, com o Ambipar. Então é um ponto interessante para a gente aí poder observar. Outra coisa também, veja que os aluguéis estão altos, né, quantidade. Vamos ver as taxas. Se eu pegar aqui as taxas, vamos ver quanto que estão pagando de Azevedo e Travasso. Ó. Eles estão pagando cerca de 3,74, 4,25 agora, né, os contratos. Não sei se compensa, né? Você vai tirar quase que 50% só de taxas aqui para B3, corretora, imposto de renda, vai ficar uns 2,5, não está tão atraente assim, né, a Azevedo e Travasso para você manter ela em aluguel, né? Ou seja, a quantidade de ações alugadas estão mais mesmo para operação de short, né, de venda do que necessariamente remuneração, que é o que a gente pode observar aqui. Eu não invisto em Azevedo e Travassos, até uso o meu racional de investimento, que é o nosso painel inteligente de ações. Até por isso, né, que eu me mantenho fiel à questão da precificação. Então, por exemplo, vou deixar até o link da descrição aqui, né, desse painel para vocês, caso vocês queiram utilizar. Só 2 cliques, filtro de ações baratas de Graham e ações baratas de Greenblatt. Isso daqui já é o suficiente para você encontrar ações boas e baratas num preço justo, até com bom potencial de alta aqui.
Você até pode brincar com os filtros, colocar, por exemplo, ó, acima de 6% de dividendos. Ó. Ah lá, ó, eu tenho empresas aqui com uma boa margem de dividendos, baratas, com bom desconto e bom potencial de alta. Então isso daqui, né, o painel, essa ferramenta vai te livrar, né, de entrar numa fria, aí, numa barca furada e você ter prejuízo. Então, deixar aí para vocês essa ferramenta. Ultrapassamos a marca de 1.200 usuários. Caso você queira também conhecer, link na descrição, se chama Painel Inteligente de Ações, ok? Na minha carteira pública do canal, que eu gosto de compartilhar com vocês, estou aqui praticamente no lucro de aproximadamente US$ 200, né? Completando aí cerca de 32 dias aproximadamente, se você nos acompanha, cerca de, vou colocar R$ 1.200 mais ou menos de lucro. As minhas ações BR, né, que eu tenho aqui, olha, vou mostrar aqui para vocês. Estou investindo em Bradespar, minério de ferro tocando as mínimas históricas, né? Estou comprado em Bradespar, estou comprado em Banco do Brasil. Tentei pegar num preço melhorzinho aqui, mas ele fugiu, né? Abriu um gap de alta aqui. Também estou comprado em Vale, só que Vale eu estou comprado aqui no mercado americano, tá lá, ó, Bolsa de Nova York, porque eu quero ficar protegido também da flutuação do dólar, mesmo que a ação caia, se o dólar sobe, eu estou protegido aqui com a flutuação, tá bom? Tem algumas outras empresas no meu radar, Petro, Semig, Copasa, Goal, ou GGBR também, Auren Energia, Sanepar e a própria Vale que já entrou aqui, mas eu comprei pelo mercado americano, tá bom? E se você tiver curioso para saber qual que é a corretora que eu utilizo e confio na Quantifury, taxa zero, comissão zero, o preço aqui, né, de tela, né, que a gente chama de spot, não tem spread, não tem centavinhos a mais. E caso você queira conhecer, vou deixar aí o link na descrição e nos comentários. E utilizando o meu código, Bruno, você ganha recompensas em ações do Banco do Brasil, negociando pelo menos US$ 50 aí na conta trade, né, depositando, ok? Pessoal, o vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, também se inscreva no nosso canal e compartilhe o nosso conteúdo. Obrigado pela atenção, até mais, tchau, tchau.